Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então eu vou falar hoje sobre a forma como as empresas são classificadas em relação ao risco do estabelecimento, tá certo? Bom, o que é essa classificação de risco, né? São vários elementos que se combinam, são colocados em uma matriz e que no final você tem lá a classificação da empresa como A, B ou C, né? Isso vai determinar o tempo de inspeção. Então, o que entra nisso? Então, a complexidade da fabricação, a criticidade dos produtos e tudo mais. Essas duas classificações são agregadas numa tabela para formar o risco intrínseco e o risco regulatório, que eu já falei no vídeo anterior. O risco regulatório somado com o risco intrínseco vai dar a classificação ABC, que por sua vez vai estabelecer a frequência de inspeção, tá certo? Então, começando aqui com a determinação do risco intrínseco, né? Então, o risco intrínseco é a complexidade mais a criticidade. Então, a complexidade é dada em consequência da característica de instalações de processos, produtos, número de pessoas, quantidade de equipamento, enfim, uma série de elementos. São 13 características, tá? E cada uma delas recebe um ponto, uma nota de 1 a 3. Por exemplo, empresas que têm poucos funcionários têm uma classificação 1, uma complexidade baixa, porque são poucos funcionários. A empresa que tem muitos funcionários, 1.000, 2.000, vai receber uma nota 3, que é uma complexidade alta, né? Isso também em relação a produtos. Quanto mais produtos, mais alta a classificação da empresa. Então, está tudo lá escrito nesse POP. Eu não vou aqui ficar lendo isso aqui porque não vale a pena, mas só para saber de que forma isso acontece. Porém, dentro dessa tabela existem pesos. Então, cada parâmetro desse tem um peso que varia de 1 a 5. Já está lá na nota, esse peso já está lá. Quando você coloca essa pontuação que foi estabelecida, né, de 1 a 3, você vai multiplicando e você vai tendo a pontuação final de cada um dos parâmetros. E no final você soma tudo. Você vai somar todos os pontos, né? Todos os 13 itens você vai somar. E aí vai dar uma classificação do estabelecimento. Então, em 36 e 54 é baixo risco, 55 a 90 é médio, e de 91 a 108 é de alto risco, tá certo? Vamos falar agora da criticidade. Isso é em relação aos produtos que a empresa fabrica. Tem a ver com assistência farmacêutica do SUS ou para outros produtos. Então, tem um fluxograma que vai guiando a gente ali. E, por exemplo, se for vacina do Programa Nacional de Imunização, então, se a empresa fabrica, então é alta criticidade. Se for hemoderivados fornecidos por um fabricante, com demanda do SUS, etc., se for sim, é alta criticidade. Então, vejam que isso vai evoluindo ali. São 5 elementos que são avaliados. E aí você vai ter a classificação, a criticidade, se é alta, média ou baixa, né, para esse item. São basicamente produtos que têm a ver com a lista do SUS. Tem uma lista ali, tem uma portaria MS 1554/2013, é só consultar, vai saber quais produtos fazem parte. Tá? Bom, então como é que a gente estima o risco intrínseco? Né? É a criticidade mais a complexidade. Então, a tabela, você vai montando a tabela ali. Então, por exemplo, se a gente encontrou lá que a complexidade do meu estabelecimento é alta e a criticidade é baixa, eu vou cruzar esses dois pontos nessa matriz. Então, alto com baixo, criticidade baixa com a complexidade alta, eu vou encontrar que o risco do meu estabelecimento é médio. Da mesma maneira, se a complexidade for baixa e a criticidade do estabelecimento média, o meu risco vai ser baixo. Então essa é uma forma, uma tabelinha que está lá, muito simples de entender. Bom, e o risco regulatório associado à última inspeção?
aquilo que a gente ainda falou antes, né? No grupo 1, grupo 2 e grupo 3, falei no vídeo anterior. Então, grupo 1, a empresa tem não conformidades menores, mas ela não tem não conformidade crítica nem maior. No grupo 2, ela tem menos que 5 maiores, nenhuma crítica. E no grupo 3, ela tem mais que 5 não conformidades maiores e mais do que uma não conformidades críticas. Então, aí você já tem o grupo 1, 2 ou 3. Tá? E a determinação de índice de risco do estabelecimento. Então, é o risco intrínseco, que nós já classificamos lá atrás, com o risco regulatório. Então, o cruzamento do risco intrínseco, que pode ser A, B ou C, então no nosso caso lá a gente fez uma simulação ali e daria média, tá certo? E olhando aqui o nosso risco regulatório da última inspeção, nós tivemos classificados no grupo 2, por exemplo, né? Como hipótese. Então, cruzando aqui as tabelas, nós vamos ter risco médio com o grupo 2, nós vamos estar na classificação B. Então, a classificação B nos leva à planilha seguinte, que é a frequência de inspeção recomendada para estabelecimento, tá certo? Então, o índice de risco A, a frequência reduzida de 24 a 36 meses, B, frequência moderada, 12 a 24 meses, no nosso caso, né, hipoteticamente a gente classificou como B, e C, frequência intensiva, menor ou igual a 12 meses. Então essa é a forma de classificar as empresas conforme o risco regulatório. E mais um último ponto aqui, a determinação do escopo e duração recomendadas para a próxima inspeção. Então, por exemplo, se ela anotou lá no relatório de inspeção áreas onde tem deficiências críticas ou maiores que foram encontradas, áreas que não foram inspecionadas, né? Falta de detalhes, etc. Áreas cujos recursos para sua operação não foram consideradas, mudanças planejadas, etc. Tudo isso pode ser considerado para a próxima inspeção. São pontos que poderão ser levados para a próxima inspeção. Tá? Bom, eu acho que fica difícil a gente colocar isso sem ter uma apresentação formal, né? Só falando, mas se vocês olharem lá e lerem repetidamente, vocês vão entender claramente a forma como as empresas, como as Visas e a Anvisa classificam os estabelecimentos, e é uma forma também de vocês se prepararem para as inspeções, tá bom? Acho que esse foco aqui é fantástico para treinamento das empresas, para entender, para saber como as suas não conformidades podem ser classificadas pelo auditor, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Que vocês tenham uma boa semana e até uma próxima. Obrigado.